Olá, pessoal. Acredito que vocês todos e todas aí já estejam com os seus relatórios em suas mãos, já estejam cientes dos seus talentos. E essa aula ela visa explicar um pouquinho sobre cada um dos fatores e subfatores, e para que você também possa usar esse conhecimento não só para se entender, mas uma vez que você tem clareza de como que esse perfil se comporta, pode te ajudar a entender os outros também. Caso você seja um desenvolvedor, desenvolvedora de pessoas, saber como lidar, entender o que esse perfil valoriza. Então aqui é o momento também de olhar para o outro. O seu relatório já te trouxe a clareza de quem você é, então agora eu vou te dar um panorama geral de cada um dos tipos de comportamento, que alguns chamam de temperamento, que outros chamam de fatores, e nós vamos dançando aqui nos conceitos para que eu possa te ajudar não só a se entender melhor, mas também entender melhor as pessoas que você convive e as pessoas que você lidera. Eu trouxe aqui um diagrama para vocês que vai ajudar você posicionar mais e entender para onde que cada perfil olha. Então, se você pega aqui no nosso canto do influente, que é a questão do comunicador, do entusiasmo, daquele um que se incendeia, o influente e o estável, ele está mais ligado a pessoas, a relacionamentos, e enquanto o dominante e o conforma é mais voltado para coisas, mais voltado para o trabalho. Então, conforme você olha esse mapa e você consegue colocar todos os seus fatores, eu gostaria que você recortasse um pouquinho essa minha tela e tentasse se posicionar aí. Se eu sou mais para coisas, se eu gosto mais de segurança, se eu gosto mais de risco, se eu gosto mais de mudança, se eu sou mais voltado para as coisas, para pessoas. E aí você consegue ter uma visão 360 da sua atuação atual. Uma vez que você fizer isso, agora aprendendo a ler o seu relatório. Dentro das primeiras páginas, você vai se deparar com alguns detalhes aí, que vai falar de energia, de moral, de índice de aproveitamento. Isso tudo vai estar bem descrito aí, tá? A entrelinha que eu trago aqui é que tudo que estiver dentro de normal, normal alto, tá ok, tá sendo bem usado. Onde nós precisaremos agir dentro desses pontos específicos que vai falar de energia, índice de exigência, índice de aproveitamento, moral, quando está muito alto ou muito baixo, ou extremamente alto ou extremamente baixo. Então esse ponto vai trazer aí uma tarefinha de casa para vocês de ação, porque isso pode estar te consumindo energia à toa, isso pode estar consumindo pensamento e já causando sofrimento, beleza? Alguns pontos importantes que eu gosto de elucidar aqui, que são algumas combinações. Então, quando eu estou falando de índice de aproveitamento, moral e índice de positividade, eu estou falando da sua autoimagem. Ponto de atenção, mesmo que tiver lá do normal baixo ou baixo, se dentro desses 3 pontos que eu falei, da moral, índice de aproveitamento e positividade, estiverem puxando para baixo, a gente também precisa agir, porque vai estar falando da sua autoimagem, de você estar achando que você não está sendo bem aproveitado, de você não estar aprovando o seu desempenho, de você não estar se vendo bem. E ok se isso estiver baseado em alguma realidade externa, algum feedback que você recebeu, alguma função nova que você acabou de assumir. É natural que eu não me aprove 100% se eu ainda estou aprendendo uma nova função. Mas se esses 3 fatores em conjunto tiverem, mesmo que tiver baixo ou normal baixo, eu preciso que você analise o porquê que isso está acontecendo. Porque a tua autoimagem, lembra, lá da primeira aula do quem sou eu, de como eu me defino, de como eu me sinto, no que eu acredito e como que isso influencia na forma que eu me comporto. Então, por isso que a gente precisa ser bem preciosista na leitura dessa parte específica do relatório, tá? Uma outra entrelinha que eu vou trazer aqui é o índice de flexibilidade. Essa flexibilidade aqui, ela não vai falar de braço a torcer, de negociação, não.
Essa flexibilidade é o quanto que eu adequo o meu comportamento diante de quem está na minha frente. Então, se eu estou lidando com... Vou colocar uma persona aqui, tá? Vou colocar o Mário que está me filmando. Um cara jovem, informal, vem, brinca, dá risada comigo. Eu, Paty, que tenho o I alto, D alto, daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho mais, caso esse não seja o seu fator e subfator, eu posso ser mais informal, mais positiva, menos estruturada com ele, posso fazer minhas brincadeiras e tal. Agora, se eu pego a outra persona, vamos pegar aqui o João, que é formal, sério, estruturado, eu também preciso adequar o meu comportamento a ele. Preciso não, pessoal, tudo aqui vai ser escolha de vocês, tá? A entrelinha que eu trago do índice de flexibilidade é que se ele estiver baixo, significa que você está sendo meio genérico com todo mundo. Muito baixo, extremamente baixo. Então, mesmo não sendo algo para se preocupar, se você ganha esse índice de flexibilidade, que é o poder de você adequar o seu comportamento diante de quem está na sua frente, e quem quiser levar isso a sério pode até olhar depois em técnicas de espelhamento, técnicas de rapport, para que você desenvolva aí essa conexão com a pessoa. Isso que eu estou falando tem fatores científicos por trás, tem as questões de empatia, de neurônio espelho, isso daí tudo nós já falamos e podemos falar mais um pouquinho em próximos vídeos, mas eu gostaria de trazer esse poder que você ganha quando você aumenta a sua flexibilidade comportamental e mesmo que esteja lá baixo, normal baixo, se você conseguir aumentar, será um ganho para você, beleza? Agora vamos na mão da massa, tá? O seu perfil, ele vai estar descrito na página do seu relatório, que você vai ver o gráfico do perfil isolado. Como que acontece aqui dentro? A linha azul é quem você é na sua essência, no teu estado natural. Se você pudesse ser, como diz a expressão, né? Quando ninguém está olhando. A linha azul fala sobre você. Eu trouxe de propósito aqui esse gráfico de uma pessoa muito querida minha, em que as 3 linhas estão uma em cima da outra. Porque é uma pessoa que realmente está 100% na função dela, e mais para frente eu vou escrever, vou falar um pouquinho como que isso se relaciona. A linha vermelha com o quadradinho é o que você sente que o ambiente quer de você. No seu relatório ele vai falar índice de exigência do meio externo, e essa exigência do meio externo é como você lê que o ambiente quer que você se comporte, tá? Então, azulzinho é quem sou eu, vermelho, a linha vermelha com o quadradinho, é como eu sinto que o ambiente quer que eu seja, e eu, que sou X, vejo que o ambiente quer Y, que não sou boba nem nada, vou lá e me adequo. Essa sua adequação é a linha vermelha com o X. A linha vermelha com o X é como que você se comporta, como que você demonstra esse comportamento. Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui na tela, a pessoa tem o fator alto aqui de dominância, tem o cheiro do conforme, o ambiente quer que ela seja influente e estável. Tá vendo que a conta não fecha aqui? Então, esses gaps entre o que eu sou e o que o ambiente quer de mim é onde que eu começo a consumir energia. Então, como que você se sente hoje, se você não sabe por que você tem se sentido triste, irritado, sentimentos que provavelmente não são naturais do seu estado, eu vou te convidar a analisar como que essas 3 linhas estão no seu gráfico. Quanto maior gap entre a linha azul, o ponto azul e o ponto vermelho, mais energia você está despendendo para fazer as adequações, beleza? Depois que você deu essa olhada superficial nessas 3 linhas, eu vou traduzir aqui em como que o nosso relatório, a nossa plataforma, entende os fatores que eu comecei a descrever lá. Então, se você olhar verticalmente nas linhas, o primeiro ponto, que vai ser o D, que no seu relatório está escrito como executor, vai ser a dominância.
O segundo ponto, gente, eu ainda estou falando do perfil isolado, tá? Isso vai mudar no próximo, eu vou explicar para vocês. O segundo pontinho vai estar falando do comunicador, que vai ser o influente ou I. Quando eu falar alto I, eu tô mostrando essa pessoa aqui, que tem o fator de influência, que é o segundo ponto em destaque. O terceiro ponto, que é o planejador, que significa o estável, e o S aqui, lembrando que a sigla diz que vem do inglês, então o S aqui é de stability, ele vem do terceiro ponto do planejador, e o quarto ponto que você vai ver aí, Ana, de analista, é o ponto do C, que é o ponto da conformidade. Então, olhando aí, lendo, fazendo a leitura gráfica do que você tem demonstrado, essa pessoa aqui da esquerda, ela traz entre o 5 e o 15 o D alto, ela tem um cheiro bem forte de influência, porque o segundo ponto dela já está aqui perto do 5, e os outros são os pontos que ela tem baixo. Quando eu tenho ponto baixo, não significa ruim. Lembra que nós falamos lá que uma questão se sobrepõe à outra? Então, nesse primeiro momento, nós vamos analisar só os fatores que você tem em destaque, os fatores que você tem acima da linha média. Essa pessoa da direita aqui, ela traz o executor também, o dominante ou alto D, traz um analista alto e ela já traz um comunicador bem baixinho, tá? Então, nas próximas explicações, vocês vão entender o que cada um desses fatores significam e vão ter um pouquinho mais de clareza desses gaps e o que esses gaps significam, tá? Isso vai ser bem importante para o nosso plano de ação, porque quando eu tenho algo na minha personalidade e o ambiente pede que eu seja de outra forma, eu consigo sim definir ações para o que a gente chama de aumentar ou diminuir, que aumentar seria desenvolver e diminuir seria redimensionar. E eu vou trazer algumas dicas aqui para vocês de como que nós podemos fazer isso dentro de cada perfil. O seu segundo gráfico, de cima para baixo, vai falar do seu estilo de liderança. Você pode seguir você pode seguir a mesma regra, tá? D, I, S, C. Só que aqui no seu gráfico de liderança, ele vai estar falando da sua dominância. O INF aqui é de informalidade. O terceiro ponto da estabilidade traz a condescendência. E o quarto ponto traz a formalidade. Então, essa pessoa da esquerda aqui, você viu que ela traz a formalidade e a condescendência. Esse daqui que é um perfil bem especialista, que é mais estruturado, metódico, detalhista, e essa condescendência aqui fala assim, aquela capacidade de colocar no lugar do outro, que às vezes tem até dó demais, né? Não é o caso dele aqui, porque tá no saudável, tá até no 10, mas a gente vai entender ponto a ponto. Pausa no vídeo, analisa esses gaps, e no próximo vídeo eu vou trazer para você um pouquinho de cada um dos temperamentos, ou fatores, ou humorais, da forma que você, ou das cores, da forma que você já tiver aprendido aí. Fiquem com Deus, tudo de bom, aguardo seus comentários.